Boa noite. Boa noite. Defesa de Dilma no Senado inclui ministros Nelson Barbosa, da Fazenda, e Cátia Abreu, da Agricultura. Eles falarão na sexta-feira junto com o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Amanhã é dia da acusação com Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal, autores do pedido de impeachment. Em nova ofensiva internacional de uma firma rede americana, CNN, que vai lutar para sobreviver na presidência. Temer se encontra com Aécio e o senador promete apoio do PSDB sem cobrança de cargos no governo se o vice assumir. Presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, vai à justiça contra o promotor e delegados que investigam a máfia da merenda. A votação do projeto que propõe regulamentar aplicativos como o Uber aqui na cidade de São Paulo atraiu desde cedo muitos manifestantes para a porta da Câmara Municipal. Antes da sessão começar, uma multidão de taxistas ocupou a frente da Câmara Municipal. Eles gritavam palavras de ordem contra a regulamentação de aplicativos como o Uber e também contra o prefeito Fernando Haddad. O trânsito ficou totalmente bloqueado na Rua Maria Paula e no Viaduto Jacareí. Dentro do plenário, as cadeiras do anel superior foram divididas para evitar confusão. De um lado, representantes dos taxistas, do outro, pessoas ligadas às empresas de aplicativos, entre eles o Uber. O projeto de lei é de autoria do vereador José Polici Neto, do PSD, e já tinha sido aprovado aqui na Câmara em dezembro do ano passado em primeira votação. De lá para cá, foram feitas várias reuniões e audiências públicas entre as partes. O texto estabelece regras amplas que regulam basicamente 3 tipos de serviços oferecidos por aplicativos. O primeiro é o compartilhamento do veículo, que prevê o aluguel temporário de carros particulares. Outro é o compartilhamento das viagens, que permite ao motorista alugar os assentos do seu carro como se fosse uma carona, que pode ser gratuita ou paga. E, por último, o tema mais polêmico, o compartilhamento do chamado viário urbano, que são as ruas e avenidas da cidade com aplicativos de transporte de passageiros como o Uber e o WillGo da Índia, que trabalham com motoristas cadastrados que usam os seus próprios carros. A WillGo ainda é nova no Brasil e pode se tornar concorrente direta do Uber. Grupos ligados a esses aplicativos apoiam a regulamentação dos serviços. Nós precisamos trabalhar sem ser ameaçados, trabalhar de forma digna. Tem ambiente de trabalho para todos, tem passageiros para todos. Então nós temos que conviver pacificamente e quem vai definir, né, quem vai definir é o consumidor. Nós não queremos violência, os taxistas não são nossos inimigos, nós apenas queremos trabalhar. Já os taxistas são contra as novas regras. O transporte individual de passageiros se faz com carros placa vermelha. Existe uma determinação, existe todo um arcabouço jurídico que nos dá esse direito. E essa empresa vem e está vinculando pessoas que não têm nem curso, que não são habilitadas para a profissão, não são regulamentadas e estão fazendo isso de uma forma ilegal, clandestina. E neste momento está acontecendo a sessão que pode decidir o destino do Uber na cidade de São Paulo. O repórter Luciano Penteado está na Câmara Municipal e tem informações ao vivo. Olá, Luciano. O vereador Eliseu Gabriel irá substituir o novo vereador Davi Soares na Comissão de Educação e Cultura. Infelizmente o Luciano não nos ouviu. Daqui a pouquinho nós voltamos com as informações ao vivo da Câmara Municipal de São Paulo sobre essa votação que decide o futuro do Uber e de outros serviços, outros aplicativos na cidade de São Paulo. Defesa de Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, vai à justiça contra um promotor e 2 delegados que investigam os supostos desvios na máfia da merenda. Por meio da reclamação à Justiça, o presidente da Assembleia Legislativa pretende afastar o promotor Leonardo Romanelli e os 2 delegados do caso em Bebedouro, que, segundo ele, seriam incompetentes para conduzir a investigação. Fernando Capês, do PSDB, tem foro especial porque é deputado estadual e só pode ser investigado pela Procuradoria-Geral perante o Tribunal de Justiça do Estado, o que já acontece. Agora, o tucano tenta fazer com que o restante do processo
que segue no interior e envolve a suspeita de fraude em contratos com mais de 20 prefeituras e também com a Secretaria Estadual de Educação, seja transferido para a capital. Segundo a investigação, o esquema que envolve a COAF, a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, fraudava licitações para a compra da merenda escolar com preços superfaturados. O dinheiro que sobrava era para pagar propina a funcionários públicos e políticos. O suposto lobista da COAF, Marcel Júlio, disse em delação premiada que Capês era um dos que recebiam. Marcel relatou ter tratado dos pagamentos com 3 assessores do Tucano, um deles ainda no cargo, o que teria acontecido durante a campanha eleitoral do deputado, que acabou sendo o mais votado na eleição de 2014. Em fevereiro, a Justiça mandou quebrar o sigilo bancário e fiscal de Capês e de 2 assessores do governo Alckmin. Um deles, que tinha perdido o cargo, acaba de ser chamado de volta. Durante o feriado, o governador Geraldo Alckmin nomeou Fernando Padula como coordenador do Arquivo Público do Estado. Padula, que era chefe de gabinete da Educação, tinha sido afastado em janeiro, justamente quando passou a ser investigado na operação que combate a máfia da merenda. Grampos telefônicos indicam que Padula, ligado ao PSDB, era chamado de Nosso Homem pelo suposto operador do esquema, o Moita, como é conhecido Luiz Roberto dos Santos, ex-chefe de gabinete da Casa Civil de Alckmin. Moita, também ligado ao PSDB, falava com o lobista do esquema do telefone da sala dele no Palácio dos Bandeirantes. A posse de Fernando Padula está marcada para sexta-feira. O governo alega que não foram comprovadas, em uma apuração interna, as denúncias atribuídas a ele, que é funcionário de carreira do Estado há 17 anos. O promotor Leonardo Romanelli disse que espera ser notificado oficialmente e que defende que a investigação deve continuar independente de onde ocorra. A comissão do impeachment no Senado aprovou o convite para ministros da Fazenda, Nelson Barbosa, e da Agricultura, Cátia Abreu. A sessão de hoje foi apenas administrativa e foram votados os requerimentos de convites daqueles que vão ao colegiado para falar contra e a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Do lado do governo, foram aprovados os nomes de Nelson Barbosa, ministro da Fazenda, da ministra da Agricultura, Cátia Abreu, e um representante do Banco do Brasil. O convite para quem seria o representante do banco foi motivo de discussão na comissão. Querer agora responsabilizar uma instituição por aquilo que a presidente da República assinou e aprovou como plano de safra é querer transferir responsabilidade. Então isso aí é querer exatamente se resguardar, tá certo? Nas pessoas que estão cumprindo aquilo que a presidente assinou e que a ministra da Agricultura assinou. Não precisa temer, porque se vier alguém do Banco do Brasil, vai falar exatamente o que eu estou falando. Na realidade, não querem a presença do Banco do Brasil aqui, especificamente do vice-presidente Osmar Dias, que inclusive é um homem que entende de contratos na área da agricultura, porque realmente ele vai chegar aqui e vai desmascarar a tentativa que tem de imputar à presidenta um crime que ela não cometeu. Esses depoimentos e do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, serão na sexta-feira, dia 29. Para o dia 2 de maio, a pedido da oposição, foram convidados o procurador Júlio Marcelo de Oliveira, do Ministério Público do Tribunal de Contas, o ex-ministro do STF, Carlos Veloso, e o professor de Direito José Maurício Conte. No dia 3, por sugestão dos governistas, vão ser ouvidos os professores Geraldo Luiz Mascarenhas Prado, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Ricardo Lodi Ribeiro, da Universidade Estadual do Rio, além do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcelo Lavenel. Amanhã, a comissão já começa a pôr em prática o calendário aprovado ontem. Os primeiros a ser ouvidos serão os autores do pedido de impeachment, os juristas Hélio Bicudo, Janaína Pascoal e Miguel Reale Júnior. A sessão está marcada para as 4 da tarde. A data prevista para a votação do relatório do senador Antônio Anastasia na comissão é dia 6 de maio. No plenário, deve ocorrer no dia 11 de maio.
A presidente Dilma Rousseff foi entrevistada pela jornalista Christiane Amanpour, da rede de televisão norte-americana CNN, e afirmou que todos os líderes que pedem o impeachment dela estão envolvidos em corrupção. Na entrevista, a jornalista pergunta sobre a queda da popularidade da presidente e o desemprego que atinge o país. Do you think you are going to survive the impeachment process in the Senate? A presidente explicou que no Brasil não se pode pedir o impeachment de um presidente apenas por sua queda na popularidade. E argumentou que a popularidade é cíclica e que, se fosse assim, todos os presidentes ou primeiros ministros da Europa, que também conviveram com uma taxa de 20% de desemprego, teriam que sofrer processo de impeachment, porque eles também tiveram profundas quedas na popularidade. Quando Christiane Amanpour pergunta se a presidente vai sobreviver, Dilma responde que lutará até o fim e que não é só pelo mandato, mas pelo fato de manter o princípio democrático que rege a vida política no Brasil. E concluiu dizendo que os autores do pedido de impeachment são todos líderes envolvidos em casos de corrupção. O presidente do Senado, Renan Calheiros, se reuniu com o vice-presidente da República, Michel Temer, e também com o senador Aécio Neves, presidente do PSDB. Temer foi o primeiro a chegar à residência oficial da presidência do Senado. Aécio apareceu cerca de 40 minutos depois. Antes do encontro com Renan, Temer e Aécio já haviam conversado a portas fechadas na residência do senador Tucano. Segundo Aécio, as negociações com Temer se darão de forma institucional, sem convites individuais a quadros do partido. Temer já teria sondado o nome do senador José Serra para o Ministério da Fazenda. O apoio do PSDB a essa agenda não está vinculado nem de longe a qualquer ocupação de espaço público, a qualquer cargo. Não vamos entrar nesse tipo de negociação. Portanto, o nosso compromisso é ajudar o Brasil e, na eventualidade da substituição do presidente, que poderá ocorrer dentro de poucos dias, o PSDB se coloca ao lado do Brasil. O encontro de Renan com Temer e Aécio faz parte de uma série de reuniões promovidas pelo presidente do Senado. Ontem, ele esteve com a presidente Dilma Rousseff e com o ex-presidente Lula. Na pauta também estava a eventual antecipação das eleições presidenciais marcadas para 2018. Uma ideia bem vista por Renan e pelo PT. Mas Temer, em entrevistas a jornais estrangeiros, considerou um golpe antecipar as eleições. Aécio negou que o tema tenha sido tratado hoje com Renan. Segundo ele, essa saída só seria constitucional a partir do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. As contas da última campanha de Dilma e Temer são alvo de inquéritos no TSE. Não há hoje pelo menos, um caminho constitucional que leve a novas eleições. Mas esse não foi o tema da nossa conversa. Ele apenas relatou que conversou com o ex-presidente da República, tem conversado com a própria presidente da República e eu reitero que ele tem cumprido seu papel adequadamente. O presidente Renan nem vai acelerar indevidamente um processo e nem vai retardá-lo. Ele vai cumprir aquilo que determina a Constituição e o regimento do Congresso. De manhã, Temer recebeu uma bênção do pastor Silas Malafaia, adversário do PT. O encontro foi articulado pelo ex-candidato à presidência da República, pastor Everaldo, do PSC. Mais um ministro deve deixar o governo Dilma. Segundo a assessoria de imprensa do Ministério da Saúde, Marcelo Castro vai pedir demissão. Castro é do PMDB e está no cargo desde outubro do ano passado. Ele era deputado federal e havia se licenciado para assumir o ministério. Além de Marcelo Castro, outros 5 ministros PMDBistas também já pediram demissão de seus cargos. A única ministra do PMDB que permanece no governo é Cátia Abreu, da Agricultura. E agora vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala da composição ministerial de um possível governo Temer. Dilma Rousseff será afastada da presidência da República em aproximadamente 2 semanas. Num dia qualquer da primeira quinzena de maio, Michel Temer amanhecerá presidente da República. Ele compõe o seu ministério à luz do sol e já é possível dizer com 100% de certeza, Michel Temer conduzirá uma administração loteada e convencional. Nas palavras de um dos seus operadores, o que vem por aí não é o ministério ideal, mas o ministério possível. Na cozinha do Palácio do Planalto, Temer acomodou os amigos, gente como Gedel Vieira Lima, Eliseu Padilha, Moreira Franco. Na economia, um nome que o mercado aplaude, Henrique Meirelles. Para pastas como saúde e educação, buscam-se nomes que não provoquem grandes questionamentos.
Todo o resto, com raras exceções, vai ao balcão da baixa política. O ministério de Michel Temer terá o PR do Mensalão, o PP do Petrolão e todos os assemelhados. As grandes novidades serão os representantes do DEM e do PSDB, que faziam oposição ao governo. Michel Temer aposta no convencional sob o argumento de que precisa de votos no Congresso para aprovar as reformas. É verdade, mas convém não esquecer que foi contra essa lógica que as ruas roncaram. Michel Temer ainda não assumiu a presidência, mas já se ouve ao fundo o alarme da impopularidade. Boa noite. E nós voltamos a falar da votação que pode decidir o destino do Uber aqui na cidade de São Paulo. O repórter Luciano Penteado está na Câmara Municipal e tem informações ao vivo. Olá, Luciano. Olá, Gamirini. Pois é, a sessão começou às 3h30 da tarde de hoje. A votação em si ainda não começou. O que acontece neste momento aqui no plenário é que os vereadores estão votando substitutivos ao projeto original, que é de autoria do vereador José Polici Neto, do PSD, e que conta com o apoio da Prefeitura de São Paulo. Só após essa sessão de votação desses substitutivos é que os vereadores vão decidir se começam ou não a votação em si do projeto original. A segurança aqui no plenário foi reforçada. Aqui atrás de mim, por exemplo, o espaço foi destinado para os representantes dos taxistas que estão acompanhando a votação e reagindo, portanto, aos votos desses vereadores em relação a esses substitutivos que fazem alterações ao projeto original. E lá do outro lado estão as pessoas ligadas às empresas de aplicativos, entre elas o Uber. Este projeto do José Polici Neto não trata apenas da regulamentação do Uber, ele também cria alternativas de transporte em São Paulo, como por exemplo o compartilhamento, como nós já vimos na reportagem, compartilhamento de veículos e também de viagens, que seriam as caronas. Bem, o texto é polêmico e para ser aprovado precisa de maioria simples, ou seja, do apoio mínimo de pelo menos 28 vereadores dos 55 presentes aqui na votação de hoje. Agora, lá do lado de fora aqui da Câmara, muitos taxistas se organizam e protestam desde logo cedo e a segurança também foi reforçada lá do lado de fora. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Luciano. Depois de mais de 3 semanas sem chuvas e com calor acima da média, São Paulo registrou hoje uma forte queda nas temperaturas. As pessoas tiraram do armário as blusas de manga comprida e os casacos. As temperaturas começaram a cair ontem e despencaram hoje. De manhã, choveu e ventou forte em muitas regiões da capital, o que fez a sensação de frio ser ainda maior. De acordo com os meteorologistas, São Paulo teve o abril mais quente em 73 anos. Mas o mês vai acabar com cara de inverno. E uma forte ressaca atingiu cidades da Baixada Santista no litoral paulista durante a manhã de hoje. No litoral norte, o serviço de balsa entre São Sebastião e Ilhabela foi paralisado e 2 balsas com 14 pessoas foram rebocadas depois de passar cerca de 6 horas no mar. As ondas destruíram parte das tradicionais muretas de contenção da orla da Praia de Santos, consideradas um dos cartões postais da cidade. A água do mar invadiu a pista sentido Ponta da Praia da Avenida Bartolomeu de Gusmão. A CET de Santos bloqueou a via para os motoristas a fim de evitar acidentes. De acordo com a base aérea, os ventos na região chegaram a quase 90 km por hora. As ondas provocadas pela ressaca ultrapassaram os 3 metros de altura. O serviço de balsa entre São Sebastião e Ilhabela foi paralisado devido aos fortes ventos e ao mar agitado na região. No início da tarde, 2 balsas com 14 pessoas foram rebocadas depois de passarem cerca de 6 horas no mar. De acordo com a Dersa, responsável pela travessia, ninguém ficou ferido. Que mar, hein? Que isso, impressionante as imagens. E hoje aconteceu o que os meteorologistas chamam de máxima invertida, né? Quando a temperatura maior é registrada pela manhã e a menor ao longo da tarde e início da noite. E parece que vai continuar esfriando ainda mais amanhã. Vamos à previsão.
A massa de ar polar ganha força pelo continente, afasta chuvas, mas em compensação derruba as temperaturas. Na região sul e no sul do Mato Grosso do Sul, há grandes chances de geada logo de manhã. Entre o centro-oeste e o estado do Acre, no norte do país, o tempo fica firme, mas bem friozinho. Nessas áreas em azul, pegando o leste de São Paulo, sudeste de Minas e sul do Espírito Santo, o tempo fica encoberto com temperaturas bem amenas. Durante a tarde, máxima só de 15 graus na capital gaúcha e de 24 no Rio. Em São Paulo, o sol volta a predominar pelo interior e faz frio. Em Marília, no centro-oeste do estado, mínima de 6 e máxima de 19 graus. Na cidade de Bauru, no centro-norte paulista, temperaturas entre 7 e 20 graus. No litoral, máxima só de 20 graus em Santos. Em toda a faixa leste, incluindo o Vale do Paraíba e a Grande São Paulo, o dia fica encoberto, ainda pode garoar e isso até aumenta a sensação de frio. Nessa madrugada, mínima de 12 e máxima à tarde só de 19 graus aqui na Grande São Paulo. Na sexta-feira, nada muda. E no sábado, o sol já volta a aparecer, mas a máxima não passa dos 20 graus. No domingo, máxima prevista de 21. A presidente Dilma Rousseff volta a dizer que o processo de impeachment é um disfarce para as eleições indiretas. Dilma discursou em um centro de convenções de Brasília, na Conferência Conjunta de Direitos Humanos. Ela falou novamente que o impeachment é golpe. Tem várias formas de golpe. Tem o golpe feito com armas na mão. Ou tem golpe feito com tanques. Mas tem um novo tipo de golpe que vocês fazem com as mãos nuas. Como? Rasgando a Constituição. A presidente também atacou o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB. Esse processo tem um pecado original. É o presidente da Câmara. O senhor presidente da Câmara, ele queria fazer um jogo escuso com o governo. Qual era o jogo? Votem para impedir que eu seja julgado no Conselho de Ética. Tira os votos que o governo tem no Conselho de Ética. Eram 3 votos. E aí eu não entro com processo de impeachment. Um governo que aceita uma negociação dessas é um governo que entra em processo de apodrecimento. Por isso, nós nos recusamos a essa negociação. Dilma disse que irá lutar até o fim para garantir que a democracia seja respeitada. Ele é um processo de eleição indireta. Eleição indireta daqueles que não têm voto para se colocar numa disputa e receber os votos do povo brasileiro, que é o único caminho correto para alguém chegar ao governo. E vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes. A divulgação de listas de ministeriáveis de Temer tem seus objetivos e motivações. Por um lado, é procedimento habitual. Candidatos ao poder futuro vão se fortalecendo ou se queimando a cada rodada de divulgação. Mas, no caso, há outro objetivo e clara motivação. A repetição do noticiário sobre o futuro vai concretizando como já passado, como já era o mandato da presidente Dilma. Dentro e fora do país foi e é enorme o estrago causado pela operação impeachment, inclusive para Temer. Portanto, é preciso mudar de assunto e rapidinho. Buscando apagar suas digitais nessa história, o moralismo de ocasião e seus especialistas descobriram que Eduardo Cunha sempre foi, é e será um Eduardo Cunha. Por isso é que agora, e enfim, Eduardo Cunha corre riscos. Como se o PMDB, que chega ao poder, e Cunha não fossem grandes acionistas, sócios em escândalos do PT e de demais partidos. O que dizem os especialistas arautos da moralidade quando vem Romero Jucá, Padilha, Gedel, Kassab, Moreira Franco, Ricardo Barros nas listas de ministeriáveis?
ou quando ouvem Paulinho da Força e Agripino Maia, já réus no Supremo, pontificando sobre corrupção petista ou o futuro governo. No máximo, lembrarão que vários deles foram do governo ou apoiaram governos de Dilma, Lula e Fernando Henrique. Mas impeachment, tudo isso não era contra a corrupção há até 10 dias atrás? Revoltados, online ou nas ruas, movimentos que se diziam contra a corrupção, o que tem a dizer agora sobre a lista de ministeriáveis e Temer? O que tem a dizer as manchetes sobre o prontuário A Capivara de tantos dos que, pelo futuro do Brasil, têm ido a Temer em Romaria? Por que o silêncio sobre isso e esses? Por que o faz de conta que tantos desses não estão atolados na Lava Jato ou em outros escândalos? Em meio à crise avassaladora, aos sacrifícios que serão inevitavelmente impostos, imaginam que esse faz de conta resistirá até quando? Boa noite. Na Semana Nacional de Combate à Hipertensão, nossa equipe levou um médico à feira e mostra como é possível controlar a doença comendo de forma equilibrada. Alimentos frescos, em geral, ajudam a garantir uma alimentação saudável. Dona Ana, de 60 anos, sabe disso e quando vai à feira, escolhe os produtos já pensando no controle do diabetes e da pressão arterial. A gente consegue, fazendo sacrifício consegue, a minha comida é essencial. E os cuidados com a alimentação devem começar desde cedo, já que a alteração na pressão arterial acomete todas as idades. Procuro cuidar da alimentação. Por exemplo? Mais verdura, legumes, salada. Evita o sal? Consegue evitar o sal? Sim. Bastante. Beterraba, cenoura e couve são exemplos de fonte de potássio e magnésio, nutrientes essenciais no combate à hipertensão, segundo o médico Marcelo Sobral. Esse potássio e magnésio, eles vão, de certa maneira, equilibrar esse aumento de sódio, que o sódio está presente no sal. Mas não adianta escolher uma verdura, por exemplo, pelas vitaminas benéficas ao organismo, se na hora do preparo você encher o alimento com sal. E aí a saída é variar a quantidade de temperos. Tudo na dosagem certa para substituir o sal e não perder o sabor do alimento. O ideal é a gente tentar abolir o sal de vez da nossa dieta, mas a gente não consegue. Por quê? Porque o organismo precisa de 2,5 gramas. E a melhor substituição que tem, que a gente costuma passar essa orientação, é usar muito tempero. Salsinha, cebolinha, coentro, manjericão, hortelã, para trocar o sal por um outro sabor. Faltando 2 dias para o fim do prazo, quase 9 milhões de contribuintes ainda não declararam imposto de renda. A Receita Federal alerta para o risco das pessoas deixarem para enviar a declaração nos últimos dias, pois os contribuintes que perderem o prazo estão sujeitos ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido. O prazo para envio começou no dia 1º de março e termina na sexta-feira. Até às 11 da manhã de hoje, a Receita Federal informou ter recebido 19.056.000 declarações. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Daqui a uns 15 dias, o Brasil pode ter um novo governo. O que pode mudar na economia? O que pode mudar logo na sua vida? O que a gente sabe, por enquanto, é meio vago, embora a mudança deva ser importante. Qual mudança? Deve ser uma administração dedicada a consertar o principal problema do governo, a pindaíba. Além de o governo, por hora, não ter dinheiro para nada, a dívida cresce rapidamente, o que prejudica todo o resto da economia. Governos na pindaíba não têm alternativa. Cortam gastos ou aumentam impostos, ou fazem um pouco de cada coisa. Muito de cada coisa, dado o estado lamentável das contas públicas. O que muda de imediato no dia a dia? A discussão maior é se vai haver ou não aumento de imposto. Se vier aumento, deve ser algo como uma CPMF. Mas a gente na equipe virtual de Michel Temer, que é totalmente contra imposto. Segunda mudança prática, que pode afetar o cotidiano. Vai haver um plano de mudar a Previdência, principalmente as aposentadorias do INSS. Vai haver mudança para quem já está aposentado? A princípio não, mas pode mudar o modo de reajustar o valor das aposentadorias.
Para quem ainda vai se aposentar, pode haver mudança maior. Deve haver uma idade mínima para se aposentar, que deve subir aos poucos para 65 anos e também para mulheres. Terceira mudança, no começo vai haver corte de despesa em saúde e educação. Onde a coisa vai pegar, não se sabe, mas vai pegar. Quarta coisa, para se prestar atenção, pode haver mudanças em reajustes de salários de servidores federais. Vai haver corte em benefícios sociais para os mais pobres, como o Bolsa Família? Não. Talvez venha até algum reajuste no benefício, mas o governo vai rever todos os programas sociais. Quem vai ser o ministro da Economia, da Fazenda? Por hora, o boato mais forte é Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central nos 8 anos do governo Lula. Mas é bom prestar muita atenção no nome que está sendo cotado para o Ministério do Planejamento, o senador Romero Jucá, que já foi líder parlamentar dos governos FHC, Lula e Dilma, atualmente presidente interino do PMDB, que é o partido de Temer. Jucá vai ter voz muito importante no governo, na economia também. Boa noite. Muitas vezes a idade pode ser um obstáculo na prática de alguns esportes, mas isso não se aplica a um grupo de amigos de Guarulhos. Com mais de 50 anos, os integrantes do time A Hora do Vovô provam que futebol em campo não tem idade. Nós somos livres, independente do futebol. Antes de apreciar a partida, invadimos o vestiário com a permissão dos atletas, é claro, para registrar a rotina, que é de muita diversão. Quem ainda não se trocou, come um lanchinho para encarar o campo com ainda mais força. Enquanto a equipe vermelha sai dos bastidores, a preta já faz até pose no meio do campo. O time Hora do Vovô é sempre dividido em 2 equipes, para que a brincadeira seja levada a sério. Quem teve a ideia de criar o clube foi o Paulista, apelido de seu José Benedito. Nós jogávamos um clube aqui na Vila Galvão, um clube que tinha um campeonato interno, e as pessoas com 50 anos, eles colocavam nos times, mas ficavam no banco. Então eu resolvi criar o Vovô, porque só joga quem é vovô e acima de 50 anos, né? Mas é bom vir com muita disposição. Só de observar os jogadores, a gente vê que há muita cobrança entre eles. Aqui também não há espaço para atletas indisciplinados. Quem pisar na bola vai ser punido. E olha só quem aplica a penalidade, quem tem o mando do jogo, claro, o seu Benedito. Se o cidadão falar um palavrão, eu anoto o nome dele. Ele doa uma cesta básica. Se ele for expulso, é 3 cestas básicas. Não é eu que vou, ele vai levar e vai um dos diretores, eu ou o Tabata acompanhar ele. Ele que vai entregar para as pessoas que estão embaixo das pontes. É certo que não dá para garantir o corpinho de atleta, mas o jogo é equilibrado e bom de ver. Tomava café, se fosse tostão, tirava o calção, se fosse daí, pulava no rio, se fosse garrincha, não pulava não. E quando a equipe chega na grande área e dá certo, aí é só comemoração. A hora que o delegado tomou o corte, ele já, do corte, já jogou. Então já tem o carro ali. Como assim, seu árbitro? É difícil, hein? Ah, o Lazinho está falando... Esse aí, o pênalti foi, claro, indiscutível. Pegou. Parece que a gente vai ficando mais velho, parece que a gente fica até melhor. Estamos aí, sabe? Sem barriga, sem nada. E correndo o tempo todo. Corre, 40 por 40. Você é bom, nada de bom, é o vovô do meu coração. Vamos então para as notícias do esporte com Celso Cardoso e Rodolfo Gamberini. O Atlético de Madrid surpreendeu o Bayern de Munique e saiu na frente na briga por um lugar na decisão da Liga dos Campeões da Europa, hein, Celso? Pois é, Gamberini, esse Atlético de Madrid pode até não jogar bonito. Mas joga tão bonito quanto o time dos vovôs? Joga... Um pouco mais. Um pouquinho mais. Pouca diferença, sim. Não tem a barriguinha só. Mas mas saiu na frente do Bayern com um golaço do Saúl, depois de driblar pelo menos 4 jogadores e bater no canto do goleiro Neuer. Uma vitória, o Atlético joga por um empate semana que vem em Munique. Ao Bayern basta uma vitória simples. Por aqui, na nossa Liga dos Campeões, a Libertadores da América, hoje começam as oitavas de final para os brasileiros. Começamos pelo Corinthians, que encara o Nacional em Montevidéu.
O Corinthians fez nesta terça-feira o treino de reconhecimento do gramado do estádio Gran Parque Central, palco da partida de logo mais às 15h para as 10 da noite contra o Nacional do Uruguai pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. A atividade deu poucas pistas sobre o time que entrará em campo, mas Tite não fez mistério e anunciou uma única alteração em relação ao time que foi eliminado pelo Audax na semifinal do Paulistão. Rodriguinho vai ficar com a vaga de Guilherme no meio-campo. Antes machucou o Elias, depois retornou. Depois machucou o Rodrigo e retornou. Com o Guilherme, ele veio no transcurso do campeonato. De 13 eu tinha que optar por 2. E aí a escolha foi dos 2. Ao lado de Rodriguinho, no meio de campo, estarão Elias, Bruno Henrique e Alain Mineiro, um dos destaques do time nesse início de temporada. Ele não precisa me agradecer, não. Ele construiu isso através do seu trabalho. Através das outras partidas todas que ele jogou e jogou bem. Reconhecida não só pelo seu técnico, por vocês. O que deu sim para ver no trabalho dessa terça-feira foi um clima leve, descontraído. Tite acredita que o time está preparado psicologicamente para enfrentar partidas decisivas como a de hoje, mas que ainda pode melhorar neste aspecto. Colocar só do perfil emocional me parece assim um dos componentes, mas ele é de um conjunto todo. O jogo que nós fizemos contra o Audax está aí para as pessoas assistirem, verem e repetirem. O jogo que nós fizemos contra o Santa Fé, enfim, outros jogos que têm um caráter decisivo. Mas nós estamos atentos sempre a procurar progredir, evoluir, isso sim. O que espera o Corinthians Montevidéu? Não é jogo fácil, né? Não é jogo fácil, não. Tem uma torcida também apaixonada, campo um pouco mais acanhado. A gente está até falando no Gazeta Esportiva. O estádio foi construído para a Copa do Mundo de 1930. Tá. Então é um estádio antigo, mas tem muita pressão. Né? Palmeiras perdeu lá, o Nacional ganhou os 2 jogos do Palmeiras, mas o Corinthians, pelo que fez na Libertadores, eu não ficarei surpreso se o Corinthians voltar de lá com uma vitória, apesar de todas as dificuldades apresentadas. Outros 2 brasileiros também jogam hoje. O Atlético Mineiro encara o Racing lá na Argentina, inclusive neste momento, e um pouco mais tarde o Grêmio enfrenta o Rosário Central em Porto Alegre. São jogos difíceis para os brasileiros. Todos jogos difíceis. Todos jogos muito difíceis. Obrigado, Celso. Bom, e 2 jogos abriram, melhor dizendo, a fase de oitavas de final da Libertadores da América, né? Na Argentina, o Huracan ficou no 0-0 com o Atlético Nacional, o time de melhor campanha da Libertadores. E na Venezuela, o Deportivo Táchira saiu na frente do Pumas do México. Na Venezuela, o Deportivo Táchira recebeu o Pumas e conseguiu vencer o time com a 2ª melhor campanha da fase de grupos. Mosquera, completando o cruzamento da esquerda, pegou de primeira e anotou o único gol do jogo, 1-0 Táchira. Agora, os venezuelanos têm a vantagem do empate para a partida da volta, na próxima terça-feira, na Cidade do México. Por hoje é isso, né, Celso? Tá bom, né? Obrigado. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Tchau. Estela. Voltamos a falar da sessão na Câmara Municipal que pode decidir o destino do Uber na cidade de São Paulo. O repórter Luciano Penteado tem as informações. Luciano. Olha, Estela, as cadeiras aqui do anel superior do plenário da Câmara já estão vazias porque a sessão foi adiada. Eu explico por quê. É que alguns vereadores apresentaram substitutivos ao projeto original de autoria do vereador José Polici Neto, do PSD. E aí o que aconteceu? As comissões aqui da Câmara foram apreciar esses substitutivos, mas não houve maioria. 3 das 5 comissões precisariam votar a favor desses substitutivos, mas só houve maioria em apenas uma das comissões. E aí o presidente aqui da casa decidiu adiar a sessão, então o assunto vai voltar aqui à pauta do plenário da Câmara. Ainda não há uma data definida de quando este projeto de lei que trata aí da regulamentação de aplicativos, como por exemplo o Uber aqui em São Paulo, não há uma previsão de quando vai haver esta nova votação. Bem, mas agora, do lado de fora aqui da Câmara, durante a tarde, uma das janelas aqui do plenário foi atingida por um rojão. Uma pessoa ficou ferida por estilhaços deste rojão que teria sido lançada por um dos taxistas, um dos grupos de taxistas que faziam protestos na frente aqui da Câmara, já que eles são contra este projeto. O trânsito nesta noite continua bloqueado na Rua Maria Paula, aqui na frente da Câmara, e também no viaduto Jacareí. Voltamos ao estúdio. E você vai ver a seguir, o principal suspeito dos atentados de Paris é extraditado para a França. E a crise na Venezuela.
A oposição começa a coletar assinaturas para referendo de destituição do presidente Maduro. O governo do estado antecipou a campanha de vacinação esse ano. Se na sua família houver idosos, gestantes ou crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos, é preciso vacinar. As vacinas já estão disponíveis nos postos e a partir do dia 30 para outros grupos prioritários. Ela é gratuita e protege contra 3 tipos de vírus da gripe, inclusive o H1N1. Mas lembre-se, mantenha os ambientes ventilados e lave sempre as mãos. Não custa nada se proteger. Prevenção e vacinação. Bom para você, bom para São Paulo. Se você está procurando um carro novo, eu tenho uma dica para você. Nessa semana, a Chevrolet está com uma condição que crítico nenhum vai botar defeito. Taxa zero para toda a linha Chevrolet. Onix, o carro mais vendido do Brasil, só 37.690. E taxa zero em 30 vezes. Prisma 1.4 com transmissão automática grátis. E taxa zero em 30 vezes. Entrei no Prisma e falei, é esse o carro. Chevrolet. Até quem não esperava vai se apaixonar. É só até sábado. Aproveite. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou Relações Públicas. Eu sou Publicidade e Propaganda. Eu sou Rádio, TV e Internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Tem novidade na conta de energia elétrica esse mês. Redução na tarifa. E vários fatores contribuíram para isso. A natureza fez sua parte, né? Mandando mais chuvas. O Brasil fez a sua parte com novas usinas. E você também fez sua parte, com consumo consciente e combate ao desperdício. Por isso, a bandeira tarifária em abril é verde, ou seja, sem taxa extra na conta. Mais economia para todo mundo. Consumo consciente, nossa melhor bandeira por um mundo sustentável. Líderes de 5 partidos na Câmara dos Deputados e o filho do jornalista Vladimir Herzog, Ivo Herzog, protocolaram uma representação criminal junto à Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC. Bolsonaro homenageou o coronel Brilhante Ustra em seu voto a favor da abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff no último dia 17. Brilhante Ustra foi chefe do DOI-CODE aqui de São Paulo, órgão brutal de repressão política e tortura durante a ditadura. No documento entregue à Procuradoria-Geral da República, a conduta de Bolsonaro foi classificada como prática de crime de apologia da tortura e do torturador. E por isso, Bolsonaro teria ultrapassado os limites da imunidade parlamentar. Os desafios para a recuperação do dinamismo da economia na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o economista Fernando Botelho, professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Obrigada, professor. Obrigado. Bom, professor, é grande a especulação em torno dos nomes para a área da Fazenda, num possível governo Temer. Henrique Meirelles é dado como certo, nós já falamos hoje no Jornal da Gazeta, Romero Jucá, possivelmente no planejamento, e para o Banco Central, Ilan Goldfein já está também sendo assim, em alta cotação, tido como certo. Mas eu não queria falar de nomes. Eu queria saber, é possível traçar um perfil de uma equipe da economia, das características fundamentais necessárias para o enfrentamento dessa grave crise? Eu acredito que sim. Acho que como tem sido conduzido esses nomes que têm sido cogitados, ainda é muito rumor, né? A gente tem que esperar o desenvolvimento do Senado para saber se realmente vai ocorrer o afastamento da presidente Dilma. Mas sim, é uma equipe que mescla, de certa forma, nomes técnicos e que tem muito apoio do mercado, pessoas que transmitem muita credibilidade, que é o que andava muito em falta na economia brasileira, mas também um certo tato político, porque este é um governo que vai enfrentar aí uma agenda de reformas, algumas de certa forma dolorosas, e precisam dessa habilidade de negociação, de interlocução com o Congresso e com a sociedade para poder fazer a agenda avançar. E essas características são identificadas nesses 3 nomes que estão em alta cotação? Sem dúvida. Tanto você mencionou o Ilan, uma pessoa muito qualificada. Para o Banco Central. Para o Banco Central, uma pessoa muito qualificada, já foi diretor do Banco Central.
goza de enorme credibilidade no mercado. E o Henrique Meirelles acho que dispensa apresentações, inclusive foi o presidente do Banco Central durante os 8 anos do governo Lula, né? E fez um trabalho muito bom, principalmente nos primeiros anos do governo Lula. Então, uma pessoa que já consegue até dialogar com o próprio PT, provavelmente. E o peso de um Romero Jucá no planejamento, né? Ele é uma figura política de destaque, uma pessoa habituada a suportar pressões políticas de todo tipo há tanto tempo. No seu entender, uma figura adequada para planejamento? Eu vou discutir só o aspecto aí técnico, vou omitir uma certa parte do currículo dele, mas certamente é uma pessoa qualificada do ponto de vista de capacidade de negociação. De novo, é um membro do Congresso, foi líder do governo Fernando Henrique, foi líder durante o governo Lula. Então, uma pessoa que tem muito trânsito no Congresso e aparentemente tem o perfil adequado para realmente liderar essa agenda de reforma. Estamos falando aí de reforma da Previdência, reforma fiscal, eventualmente mudanças de algumas regras trabalhistas que são absolutamente essenciais. Acho que isso é importante o nosso telespectador entender que é um governo que precisa fazer modificações, algumas são um remédio amargo para os problemas que a gente tem. E até que ponto o mercado é determinante, a boa recepção do mercado em relação aos nomes que estão sendo aí dados como certos, até que ponto isso é determinante para a fixação desses nomes, para que de fato esses nomes sejam os indicados? O mercado tem esse poder? Não tem esse poder, mas é importante o mercado, digamos, para o bom funcionamento da economia, é importante que o mercado esteja satisfeito com esses nomes e confiante, né? O mercado não tem poder de impor nada a nenhum governo. O governo Dilma, que foi reprovado pelo mercado por muito tempo e continuou. Teve um primeiro mandato aí de sucesso que foi... acabou completando o mandato nesse sentido. Mas é importante recuperar nesse momento a confiança na economia brasileira. Essa é uma explicação, é uma parte muito importante da agenda de recuperação da atividade econômica que vai ajudar a gente a reduzir a taxa de desemprego, reduzir ainda mais a taxa de inflação, recuperar a economia, que os investimentos externos voltem ao Brasil. Esse é um momento, na verdade, muito propício para isso. Agora, então, falando em investimentos externos, a presidente Dilma tem feito discursos formais em que ela se coloca como vítima de um golpe que é uma ameaça de ruptura à democracia no Brasil. Nós sabemos, e ela tem dado entrevistas a correspondentes estrangeiros, e tudo isso tem repercutido muito fortemente nos principais jornais mundo afora, tanto Estados Unidos como Europa. Até que ponto essa repercussão de que aqui está acontecendo um golpe pode trazer consequências negativas para a economia, afugentar investidores? Olha, até agora isso não tem se manifestado, muito pelo contrário, o mercado, os investidores estrangeiros têm vistos com olhos muito bons essa mudança, essa transição de regime, do que seria um governo que já não tem mais capacidade de reagir à crise, é um governo que já acabou. E, por outro lado, você tem a expectativa e a possibilidade do vice-presidente Michel Temer vir a conduzir aqui algumas reformas, algumas mudanças que tragam de novo dinamismo para a economia brasileira. Então, o mercado externo, na verdade, independente dos discursos da presidente Dilma, que, na verdade, tem feito os discursos que são esperados da parte dela, de reclamar, de tentar resistir. Quer dizer, existe o risco da retaliação em solidariedade ao que a presidente apresenta, que é muito grave, né? Ela traduz como processo de impeachment como golpe. Isso é uma situação de instabilidade, de insegurança para qualquer presidente da República. Pode o Brasil ficar vulnerável às sanções de organismos internacionais, o próprio Mercosul? Olha, eu acho de certa forma muito improvável que isso aconteça, mesmo porque o Mercosul ele é muito disfuncional. Então, ele deixar de existir não vai representar nenhum grande transtorno para a economia brasileira, talvez alguma reação de curto prazo, mas, de certa forma, até a reação do Mercosul já foi sinalizado que ela não vai ocorrer. O Brasil não será expulso ou suspenso do Mercosul. Tá? Então, eu acho que esse risco ele é desprezível, ele não deve acontecer. A comunidade internacional, pelo menos na parte que interessa de investidores, tem reagido muito bem a essa perspectiva de mudança de regime. Agora, uma outra especulação é sobre a antecipação de eleições. Do ponto de vista da economia, que repercussão que isso teria? Ou seja, se de fato Dilma for afastada,
O que para a economia tem mais significado em termos de reordenamento da economia? A posse do vice-presidente e um governo de coalizão, um pacto com outros partidos que estão dando apoio a esse processo de impeachment ou a antecipação de novas eleições? A expectativa é que um cenário virtuoso seria o vice-presidente Michel Temer assumir esse governo interino de 180 dias, conduzir algumas reformas, ou pelo menos sinalizar com a determinação de fazer reformas, demonstrar que tem condições de fazê-las. Isso deve já melhorar muito o humor da economia brasileira e os indicadores começam a melhorar. Isso deve afastar esse clamor por novas eleições. O outro cenário, que seria um cenário mais pessimista, é o governo Michel Temer realmente também não demonstrar ou o ímpeto para fazer essas mudanças ou as condições políticas de fazê-la, né? A convicção de fazê-la, a mão firme, uma cobrança. E aí, de fato, o processo no TSE pode começar a andar um pouco mais rápido e ele vai sempre ter essa ameaça de ser também afastado do governo. Ou seja, estamos diante do imponderável. Certamente, e lembrando, sempre nesse imponderável tem esse fator externo, que a gente chama de um fator exógeno, que é a Operação Lava Jato, que a qualquer momento pode trazer novas surpresas. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite. Estela. O republicano Donald Trump e a democrata Hillary Clinton dominam as primárias em 5 estados e ficam mais perto da candidatura à presidência dos Estados Unidos. A ex-secretária de Estado Hillary Clinton venceu em 4 dos 5 estados e continua como franca favorita para conseguir a indicação do Partido Democrata para a eleição presidencial de novembro. Donald Trump venceu em todos os 5 estados, mas, assim como Hillary, ainda não está matematicamente garantido. Os adversários republicanos John Kasich e Ted Cruz uniram estratégias para tentar conter o avanço de Trump. Hoje, Ted Cruz anunciou que a ex-concorrente Carly Fiorina vai ser vice-presidente numa eventual chapa. No seu primeiro discurso sobre política externa, Donald Trump criticou a atuação de Obama. Ele reprovou o acordo nuclear com o Irã, disse que o presidente democrata deixou a China se aproveitar dos Estados Unidos e acusou Obama de falhar no combate ao Estado Islâmico. A Casa Branca reagiu, dizendo que os Estados Unidos estão mais fortes e mais seguros do que em 2009, quando Barack Obama assumiu a presidência. O suspeito-chave dos atentados de Paris foi extraditado para a França e posto em isolamento num presídio de segurança máxima na região de Paris. Salah Abdeslam, o único sobrevivente do grupo de terroristas que cometeram os atentados de 13 de novembro em Paris, foi entregue esta manhã pela Bélgica à Justiça da França por via aérea. Ele foi acusado de cumplicidade e assassinato de caráter terrorista, posse e uso de explosivos e armas e sequestro pelo ataque contra a casa de show Bataclan. A Justiça francesa confirmou a prisão preventiva. Abdeslam está na área de isolamento de um presídio de segurança máxima a 30 quilômetros de Paris e deve começar a ser interrogado em 20 de maio. Abdeslam, de 26 anos, foi capturado em março no bairro de Molenbeek, em Bruxelas, depois de 4 meses foragido. Ele teria coordenado os atentados de Paris, que deixaram 130 mortos e centenas de feridos em 13 de novembro do ano passado. A oposição da Venezuela começa a coletar assinaturas da população em apoio ao referendo sobre a destituição do presidente Nicolás Maduro. Filas enormes se formaram em várias cidades. O Conselho Nacional Eleitoral autorizou a oposição a coletar assinaturas num prazo de 30 dias para tentar realizar um referendo revogatório do mandato do presidente. A oposição, que controla o parlamento, precisa das assinaturas de 1% dos eleitores inscritos em todo o país. Se conseguir, vai receber autorização para reunir 4 milhões de assinaturas necessárias para convocar o referendo. A Venezuela vive uma recessão brutal, inflação de 3 dígitos, escassez generalizada de produtos e longas filas nos comércios. Esta semana foram registrados saques em várias regiões. Em Maracaibo, a segunda maior cidade da Venezuela, os saques aconteceram em lojas e farmácias. Uma última notícia: em decisão unânime, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiu manter a taxa básica de juros em 14,25% ao ano. Essa foi a 6ª manutenção seguida dos juros. A última alta aconteceu em setembro do ano passado.
O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Voltamos amanhã às 7. Boa noite e até lá. Não perca o Sobremesa para 2, logo mais, 10h30 da noite.